Bom, endereço saudações calorosas a todos que acompanham este vídeo. Dizer que mais uma vez estamos de volta para darmos continuidade aos objetivos do grupo Medmose. Como podemos aqui ver o grupo e aquele que está aqui a acompanhar os vídeos do grupo desde o seu lançamento, então já sabe de que estamos aqui a nos referir. Só de recordar mais uma vez que a Medmose tem como lema medicina aprofundada. Mas o lema primordial é mesmo uma doença, uma semana. Bem? Uma doença, uma semana. Então o lema uma doença, uma semana, vamos dar aqui continuidade. E como todos sabeis que estamos aqui a abordarmos o tema concernente à malária, para hoje temos como tópicos no centro da nossa atenção. Quero dizer que hoje também daremos continuidade do tema malária, só que hoje com novos tópicos, não aqueles tópicos que nós vimos de antemão. E dizer que esta é a segunda parte, não é? Para quem já acompanha o programa, para quem já viu o primeiro vídeo, sabe muito bem que estamos na primeira parte, falamos do conceito da malária, do historial, falamos do agente etiológico, dos meios de transmissão e também fomos parar ali naquilo que é o ciclo biológico do plasmódio. Hoje, na segunda parte, não é? Nesta segunda parte, nós falaremos de outros tópicos concernentes à malária. Exatamente falaremos daquilo que é, numa primeira fase, falaremos da fisiopatologia da malária e de seguida daremos continuidade falando daquilo que é o quadro clínico da doença em alusão, neste caso, à malária. Como vinha dizendo, não é? Estas apresentações decorrem a nível da cidade provincial de Nampula, a cidade capital de Nampula, não é? Como vimos aqui no mapa, é esta província que vem em amarelo, destacada ali em amarelo, e também o apresentador, o orador desses temas, neste caso continua sendo eu, porque ainda continua o primeiro tema. Os próximos temas os meus colegas poderão dar a continuidade à sua apresentação, e ainda estou aqui na incumbência de apresentar aquilo que é o tema referente à malária. Então, sem mais delongas, era bom que entrássemos em cena. Bom, entrando mesmo em cena, não é? Poderíamos aqui falar dos tópicos para hoje, como vinha aí dizendo de antemão, que primeiramente veremos aqui a fisiopatologia da malária, né? Seguidamente, depois desta fisiopatologia, veremos o quadro clínico da malária. Então, o cerne da nossa atenção hoje é mais ou menos em torno desses dois tópicos. O primeiro a fisiopatologia e depois o quadro clínico. Desta feita, eu convido a todos para que juntos rumemos nesta aventura antológica em busca de conhecimentos que norteiem a malária. Bom, começando mesmo pelo primeiro tópico, como eu vinha dizendo, que o primeiro tópico é referente à fisiopatologia desta doença, da malária, neste caso. Então, o que é que nós veremos aqui? Dizer que em termos fisiopatológicos, não é? Em termos fisiopatológicos, a malária é uma doença multifatorial. Ela depende de vários fatores. Fatores que, de certa forma, contribuem para aquilo que é a materialização da fisiopatologia, da sua fisiopatologia ou da sua magnitude. E isto vai depender exatamente daquilo que é a magnitude da sua parasitemia, né? A magnitude da sua parasitemia. O primeiro fator, o fator mais importante, não é? O fator primordial que nós veremos aqui, é o fator espécie dependente. Isto quer dizer o quê? Que dependerá da espécie, não é? Dependendo da espécie. Eu acho que antes aqui de vermos o fator, uma coisa eu gostava aqui de chamar o texto para mostrar uma coisa. Gostava de chamar mesmo o texto, não é? Está aqui o texto.
Então, vinha eu dizendo que o primeiro fator de que a fisiopatologia da malária vai depender é o fator espécie dependente. Em que consiste este fator espécie dependente? Na verdade, o fator espécie dependente, não é? Quer nos dizer que a malária, embora seja uma doença multifactorial, não é? Como vínhamos aqui dizendo que é uma doença multifactorial, em que a sua fisiopatologia vai girar em torno deste multifator, mas há aqui este fator primordial, que é o fator espécie dependente. Isto quer dizer, dependendo da espécie causadora da malária, a sua fisiopatologia será diferente. Por quê? Porque cada espécie tem sua parasitemia específica e também tem aquilo que é a sua preferência em parasitar certas células em detrimento do outro, da outra espécie de parasita. Bom, com isso estamos aqui a dizer que, por exemplo, o falciparum, não é? Como aqui podemos ver, o Plasmodium falciparum, ele é o parasita mais letal, não é? Ele é o parasita mais letal, visto que este invade eritrócitos de todas as idades. Então estamos aqui a dizer que o falciparum ele não vai ter uma preferência por um determinado tipo de parasitas, aliás, por um determinado tipo de eritrócitos, não é? Mas sim, ele vai invadir a eritrócitos de todas as idades. E como é que é? Esta invasão de eritrócitos de todas as idades também vai culminar com uma parasitemia elevada, né, para o falciparum. A parasitemia verificada no falciparum é em torno de 1 milhão. Não é? Estamos aqui a dizer que o falciparum tem uma capacidade de parasitar 1 milhão de células de sangue por microlitro de sangue. Que isto podemos aqui falar em torno de aproximadamente dos mais ou menos 20% dos eritrócitos circulantes são parasitados por Plasmodium falciparum. Eis a razão que este é o Plasmodium mais letal. Né? É o Plasmodium mais letal. Inversalmente a isto, o Plasmodium vivax e o Plasmodium val, eles vão preferir, têm uma preferência, não é? Estes somente têm uma preferência por eritrócitos jovens, isto é, eles vão preferir aqui os reticulócitos, não é? Eles preferem eritrócitos mais jovens, não é? E a sua parasitemia é limitada a menos de 25 mil células sanguíneas por microlitro de sangue. Então estamos aqui a ver que é um número muito inferior comparado ao número da parasitemia provocada por falciparum. E a razão que este falciparum aqui lidera aquilo que é a capacidade letal que este parasita pode ter em comparação aos outros plasmódios. Muito bem. Então, vimos aí que o falciparum é o mais letal. Para além de ser o mais letal, ele vai invadir, não tem uma preferência de certos estágios de desenvolvimento dos eritrócitos, mas sim invade todas as idades, né? E para além disso, a sua parasitemia é muito superior, em torno de 10 elevado a 6 por microlitro de sangue, isto que é aproximadamente a 20% dos eritrócitos circulantes, então podem encontrar-se parasitados, o que pode ser muito letal. Bom, em seguida, nós vimos aqui também que o Plasmodium vivax e o val, eles preferem por eritrócitos jovens. Não é? A sua preferência é eritrócitos jovens, daquele que preferia eritrócitos de todas as idades. Nós veremos aqui os porquês destas preferências em seguida. E também a parasitemia para esses dois, para o vivax e o val, não vai além de 25 mil células parasitadas por microlitro de
sangue, que é um número significativamente inferior quando comparado aqui com aquilo que é a parasitemia provocada por falciparum. Muitíssimo bem. E podemos aqui também dizer que o plasmódio, já para o plasmódio malariae, que acomete somente em hemácias mais velhas, né? Ele prefere a eritrócitos adultos, eritrócitos mais velhos, né? Ou eritrócitos maduros, é limitado a parasitémias de menos de 10.000 eritrócitos por microlitro de sangue. Então estamos aqui a dizer que este é o menos parasitêmico, neste caso, se formos a comparar as suas parasitêmias. Este provoca menor parasitémia em comparação ao Vivax e Oval, e Oval e Vivax são menos em comparação à parasitémia do falciparum. Assim sendo, o falciparum está ali na lista do plasmódio mais letal. Infelizmente, este falciparum é mesmo o plasmódio que circula a nível do nosso território, a nível do território moçambicano. Muito bem. Podemos aqui continuar? Sim. Podemos continuar. Mas, antes daqui fazermos aquilo que é a continuidade daquilo que estávamos aqui a falar, da continuidade da fisiopatologia, eu gostava de chamar o texto e fazermos aqui uma súmula daquilo que nós vimos no primeiro ponto. Então, qual é a súmula que eu gostava de fazer? Bom, o que eu quero aqui é dizer que estamos a dizer que a fisiopatologia na malária é espécie dependente. A primeira coisa é saber que é espécie dependente. Espécie dependente. O que é isso de espécie dependente? Quando nós falamos de espécie dependente, na verdade, estamos aqui a dizer que, dependendo da espécie em causa, não é? Dependendo da espécie em causa, por exemplo, nós podemos aqui ter falciparum, não é? Dependendo da espécie do plasmódio em causa. Por exemplo, nós temos aqui o plasmódio falciparum, não é? O plasmódio falciparum. Este vai provocar manifestações ou a sua fisiopatologia será grave, será maior comparativamente aos outros. Não é? Isto aqui é letal. Vamos aqui dizer que é igual a letal. Não é? Dizemos que este era igual a letal. Bom, este é o letal. E como é letal, vimos que também a sua parasitemia era em torno de quase, aproximadamente, 1 milhão. Né? Era de em torno de 1 milhão. A sua parasitemia era em torno de 1 milhão. Outra coisa, nós também vimos que, como é espécie dependente essa fisiopatologia, que também o plasmódio, para os plasmódios Vivax e Oval, né, Vivax e Oval, eles vão ter uma parasitemia de aproximadamente 25.000, né, vão ter uma parasitemia de 25.000 por microlitro de sangue, né, por microlitro de sangue. E por último nós vimos que malariae, né, talvez eu não precise aqui escrever, vimos por último que malariae, plasmódio malariae, provoca a menor parasitemia possível, em torno de 10.000. Então vimos isso tudo. Em torno de 10.000. Isto provoca uma parasitemia, a menor parasitemia possível, em torno de 10.000.
Então, o que é que vai acontecer? O que acontece, na verdade, o que eu queria aqui explicar é que, dependendo da espécie do plasmódio que acomete o indivíduo, teremos parasitémias e consequências diferentes. Como vimos aí, que um vai provocar quase uma parasitémia de em torno de 1 milhão, falciparum, é mais letal, em torno de 25.000 por microlitro de sangue para o Vivax e o Vale e em torno de 10.000 para o malaria. E em função disso as consequências serão também diferentes. Então, por exemplo, dissemos que o falciparum, o falciparum é o mais letal e com parasitémias elevadas em torno de 10 elevado a 6, como víamos ali, né? O mais letal e com parasitémias em torno de 10 elevado a 6 por microlitro de sangue. E também vimos que a sua virulência está também associada ao fato de parasitar hemácias de todas as idades. Não é? Podemos aqui chamar o tasto. Bom, dissemos que este está ligado a parasitar hemácias de todas as idades. Hemácias de todas as idades. Este, não é? Ele está ligado a parasitar hemácias de todas as idades. Vimos também que em termos de magnitude de parasitémica, em segundo lugar, depois do falciparum, está Vivax e Oval em torno de 25.000 por microlitro de sangue, não é? E por microlitro de sangue de eritrócitos, não é? E também estes preferencialmente, não é? Estes aqui preferencialmente vão acometem a hemácias jovens. A hemácias jovens. Então, estes aqui vão acometer hemácias jovens. Mantém-se bem. E por último, vimos também que temos aqui o Plasmodium malariae. Este Plasmodium malariae, não é? Vimos que provocava uma parasitémia em torno de 10.000. Isto quer dizer, parasita em torno de 10.000 hemácias por microlitro de sangue. E também a sua preferência, na verdade, é parasitar hemácias já maduras, hemácias mais velhas. Então, dissemos aqui que este vai preferir por hemácias mais velhas. Hemácias mais velhas. Bom, então, isto era um pequeno resumo daquilo que estávamos aqui a fazer, mas também podemos aqui salientar o seguinte. Podemos aqui salientar que também, ao longo do ciclo do plasmódio no homem, apenas o ciclo eritrocítico é que é responsável pelas manifestações clínicas características do indivíduo malarígeno. Então, estamos aqui a dizer que essa fisiopatologia que vai nos levar a entender o quadro clínico em seguida, não é? Ela vai depender, na verdade, daquilo que ocorre em torno do ciclo, não é? Em torno do ciclo eritrocítico a nível do homem malarígeno. Nós vimos que o ciclo no homem é dividido em dois, não é? O ciclo biológico do plasmódio no homem divide-se em dois. Para quem viu o primeiro vídeo, não é? Dizíamos que o primeiro ciclo é o ciclo pré-eritrocítico, não é? Aquele que ocorre a nível dos hepatócitos. E temos o ciclo eritrocítico. Então, este segundo, o ciclo eritrocítico, é que é responsável pela essa fisiopatologia que nos vai dar a todo aquele manancial do quadro clínico que veremos daqui a pouco. Muito bem. Outra coisa importante é dizer que também, não é muito fundamental referir aqui que há uma coisa muito importante que gostava aqui de salientar. A preferência, não é? Esta preferência
do, 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 do falciparum por hemácias de todas as idades, isto está mesmo ligado àquilo que é o seu reservatório natural. Nós vimos no primeiro vídeo que o reservatório natural do Plasmodium falciparum são aves silvestres. Então, sendo as aves silvestres séries taxonomicamente minúsculas que aquilo que é o próprio homem, então as hemácias que ele parasita nas aves silvestres são diferentes das hemácias que ele vai encontrar a nível do homem. Então ele não consegue encontrar, de certa forma, aquelas hemácias que ele habitualmente ele parasita a nível das aves. Então, quando chega nos humanos, ele vai parasitar a todas as hemácias de todas as idades, o que quer dizer não terá uma preferência, porque ele não consegue identificar qual ele está habituado a parasitar. Já para Vivax e Oval, esses que preferem por hemácias jovens, é porque o seu reservatório natural é mesmo aquilo que é os macacos, os simios, os primatas, que são mais próximos dos humanos. Então, as hemácias que eles preferem a nível dos primatas são hemácias jovens, e quando chegam nos humanos, como as hemácias dos primatas são parecidas, similares às hemácias dos primatas símios, são similares às hemácias dos humanos, então eles vão mesmo continuar com aquilo que eles vinham fazendo a nível do interior ou do organismo do macaco ou dos símios. Muitíssimo bem. Podemos aqui continuar falando mesmo da fisiopatologia, né? Já tínhamos passado por aqui. Vimos aí as hemácias mais velhas, por aí. Então, estávamos aqui. Então, os possíveis mecanismos das diferentes formas clínicas da doença. Então, estamos aqui a dizer que os possíveis mecanismos que podem contribuir para aquilo que é a fisiopatologia, que nos vai levar a entender aquilo que é o quadro clínico da malária, estão inerentes ou enquadram-se naquilo que são os fenómenos patogénicos seguintes. Quais? Primeiro, a destruição dos eritrócitos parasitados. Bem? Nós podemos aí ter a destruição dos eritrócitos parasitados, como podemos aqui ver. A toxicidade resultante da liberação da citocina. Então, também a toxicidade resultante da liberação de citocina, sequestro dos eritrócitos parasitados, principalmente isto ocorre em infecções por Plasmodium falciparum, lesão capilar por deposição de imunocomplexos, isto ocorre mais para aqueles casos em que nós temos infecções por Plasmodium malariae. Imunidade dependente de exposição contínua ao parasita também é um dos fatores, um dos fenómenos que pode contribuir, de certa forma, para a patogenicidade, e também equilíbrio suprimido durante a gravidez. Isto também veremos mais adiante. Bom, em jeito de início aqui daquilo que é a fisiopatologia, começamos aqui com aquilo que é a destruição dos eritrócitos parasitados. Não? A destruição dos eritrócitos parasitados terá uma consequência. A consequência primordial é anemia. Então vamos aqui entender. Este fator ocorre, a primeira coisa que nós temos de saber é que este fator ocorre em todos os tipos de malária. Estamos aqui a dizer aqui tanto a malária provocada por falciparum, por vivax, oval, como aquela provocada por malaria, vai ter como consequência a destruição dos eritrócitos parasitados, o que pode ter como o principal sintoma, o principal quadro clínico, a anemia. Né? A anemia. E este fator é determinante para o desenvolvimento da anemia nesses pacientes. Mas o que vai depender para esses pacientes malarígenos desenvolverem anemia é mesmo a quantidade de parasitas, quer dizer, a parasitemia para cada tipo de plasmódio. Apesar de todos
todas as espécies levarem à destruição dos eritrócitos, como podemos aqui ver, dizemos que todos podem levar à destruição desses eritrócitos, não é? O Plasmodium falciparum, aquele nosso plasmódio principal, o mais letal, levará à destruição dos eritrócitos e que pode causar como principal fator a anemia. Então estamos aqui a dizer que o Plasmodium falciparum é o indivíduo primordial que cursa com a anemia. A anemia é observada mais em Plasmodium falciparum que nos outros tipos de Plasmodium, né? A razão é mesmo por acometer a todo tipo de hemácias, independente de serem jovens ou velhos. Então, como esta é uma medicina aprofundada, ou seja, a medicina sem tabus, gostava mesmo de roubar uns 2 minutos explicando os porquês do Plasmodium falciparum parasitar as hemácias de todas as idades e os outros tipos de Plasmodium, como Vivax e Oval, preferirem hemácias jovens. Eu acho que já expliquei aqui há bem pouco tempo, mas não é problema termos aqui que voltar à explicação, não é? O que é que está a acontecer na verdade? Bom, nós dissemos aqui que podemos nos lembrar que no primeiro vídeo falamos de que o reservatório o reservatório para o Plasmodium, nós dissemos que o homem é o reservatório número 1, mas cita-se também outros primatas como símios e também citamos as aves silvestres como reservatórios. Então era bom que chamássemos aqui o texto, não é? Chamáramos aqui o texto e o texto seria mesmo importantíssimo, não é? Vamos chamar aqui o texto, será importante para explicarmos isso. Então, chamando mesmo o texto, o que é que nós estávamos aqui a dizer? Estamos aqui a explicar a preferência do Plasmodium falciparum por hemácias de todas as idades. Então, temos aqui Plasmodium falciparum. Ele é igual, vamos aqui por, a hemácias de todas as idades. Okay? Hemácias de todas as idades. Bom, então, vinha eu dizendo porquê. O porquê da preferência de hemácias de todas as idades. Então, primeiro, é que o reservatório natural deste plasmódio, o seu reservatório natural, né? Vimos aqui o seu reservatório natural, teríamos como o seu reservatório natural são as aves silvestres. Então, as aves silvestres aqui serão um reservatório natural. E sendo este o reservatório natural destes aqui, o que é que acontece? É que nas aves silvestres eles vão encontrar hemácias minúsculas, hemácias não aproximadas às hemácias que os humanos têm. E sendo assim, quando chegam nos humanos, não é? Eles não conseguem reconhecer aquelas hemácias que eles encontravam a nível das aves silvestres. E como consequência disso, nós teremos o acometimento aqui daquilo que são hemácias de todas as idades. Né? Haverá aí acometimento de hemácias de todas as idades. Ao passo que para o Plasmodium vivax e oval, né? Para o Plasmodium vivax e oval, eles têm como reservatório natural, os simios, que é uma espécie de macacos, não é? Simios,
uma espécie de macaco. E como tem os símios como o seu reservatório natural, os símios são mais próximos dos humanos. Sendo os símios mais próximos dos humanos, o que é que vai acontecer? Estes vão encontrar nos símios hemácias parecidas às hemácias que podem encontrar nos homens. E como eles lá dentro, no organismo dos símios, eles preferem primácias jovens, então quando chegam no organismo dos humanos também vão continuar com esta sua preferência. Então, espero ter explicado aqui a preferência de certas hemácias em detrimento de outro. Ok, muito bem. Continuando aquilo que é a nossa explicação em torno do nosso quadro clínico, bem? Continuando a nossa explicação em torno do nosso quadro clínico, nós estávamos aqui a dizer que um dos principais fatores, não é? Um dos principais fatores da destruição das hemácias era mesmo a anemia, não é? Como vimos. E esta anemia, um dos causadores, o principal, ocorria em maior parte, majoritariamente, na anemia provocada, aliás, na malária provocada por Plasmodium falciparum. Então, a tal anemia observada na malária pode ser aliada a outros fatores, não só a distribuição dos eritrócitos, não é? Pode ter outra gênese. A sua gênese pode ser derivada, não é? Ou devida a outros fatores, como por exemplo, a destruição dos eritrócitos não parasitados, como isso ocorre. A destruição dos eritrócitos não parasitados pelo sistema imune. O sistema imune, na tentativa de destruir os eritrócitos já parasitados, ele não vai selecionar quais estão parasitados, quais não são parasitados, e aí vai destruindo a todos os eritrócitos, porque ele julga que estão todos acometidos. Então, a destruição massiva desses eritrócitos não parasitados também pode levar à anemia. Participação de autoanticorpos, como, por exemplo, a participação de autoanticorpos com a finalidade tanto para o parasita como para com afinidades tanto para o parasita como para o eritrócito. Então temos aí anticorpos em nível da circulação, eles ali à procura dos parasitas, só que da mesma forma eles podem também encontrar aqui na verdade os eritrócitos e também fazerem a sua destruição. Disfunção da medula óssea, também cita-se aqui que pode haver de certa maneira a disfunção da medula óssea por ação de citocinas, né? Que veremos mais adiante. As citocinas liberadas com o sistema imune, principalmente com os tropas mais confiados. Neste caso, estaríamos aqui a chamar dos soldados como macrófagos e os macrófagos e monócitos, né? Eles vão liberar citocinas e essas citocinas podem, de certa forma, causar a disfunção da medula óssea, o que pode levar à deseritropoese, que quer dizer a eritropoese não vai ocorrer da melhor forma possível. E não ocorrendo da melhor forma possível, como consequência, não haverá novas células sanguíneas. Não havendo novas células sanguíneas, como consequência primordial, será o desenvolvimento de anemia neste indivíduo malarígeno. Muito bem. Ok. Outro fator importante, para além da destruição dos eritrócitos, em que dissemos que a destruição dos eritrócitos parasitados tinha como consequência primordial a anemia, nós também temos aqui outro fator muito importante a nível da fisiopatologia da malária, que é a toxicidade resultante da liberação de citocinas. Quase que 60 a 70% dos sintomas do quadro clínico da malária é mesmo provocado por toxicidade resultante da liberação de citocinas. Então, podemos aqui dizer que na fase aguda da malária, então, naqueles momentos iniciais da malária, há ativação e mobilização de células imunocompetentes. Então, havendo essa ativação e mobilização de células imunocompetentes, o que é que vai acontecer? Essas células imunocompetentes, que na tentativa de combater o agente agressor, vão produzir citocina. Então, esses agentes, essas células imunocompetentes, como por exemplo macrófagos
não é? Os monócitos, eles vão produzir citocinas. Produzindo a citocina, o que é que vai acontecer? Na verdade, produzindo a citocina, haverá aqui uma coisa muito engraçada, uma coisa muito importante que nós podemos aqui citar. Produzindo a citocina, aí teremos um leque de acontecimentos. Qual esse leque de acontecimentos? Bom, veremos aqui em seguida que com a produção desta citocina, né, com a produção desta citocina pelas células imunocompetentes, estas células imunocompetentes não produzem a citocina à toa. Elas produzem a citocina na tentativa de defender o organismo do agente agressor, neste caso, do plasmódio. Então, produzem a citocina, só que esta citocina, para além de somente agir diretamente sobre o agente invasor, ela também é nociva para o organismo do próprio hospedeiro. Isso vai depender da quantidade da citocina que for liberada pelas células imunocompetentes. Não é? E pode, de certa forma, ou é mesmo, não é pode, é nociva para o organismo do próprio hospedeiro. Não é? É nocivo. Então, uma das consequências do efeito nocivo das citocinas a nível do organismo é a febre. Né? É a febre. E aqui, como toxicidade resultante da liberação de citocina, a primeira coisa que podemos nos recordar é mesmo a febre. Né? A febre, que consiste num dos sintomas-chave da malária e é resultante principalmente da liberação de pirógenos endógenos. Né? É resultante da liberação de pirógenos endógenos. Mas como é que isso acontece? Então isso é que nós veremos aqui em seguida. O pirógeno endógeno. Então, vamos lá aqui, num jeito de resumo, numa forma breve, podemos aqui explicar aquilo que ocorre com as citocinas, para que essas citocinas, aliás, aquilo que as citocinas podem fazer até que ocorra a febre. Muito bem. Isso é simples, não é? Podemos aqui simplificar. Não é simples, mas podemos simplificar. Como? A primeira coisa que vai acontecer, mas antes podemos aqui chamar o texto, para percebermos muito bem. Né? Para percebermos muito bem. Bom, já temos aqui o texto. Ok. A primeira coisa é que é preciso, não é? É preciso que exista um pirógeno exógeno, não é? Pirógeno exógeno. Então vamos aqui dizer que existe um pirógeno exógeno que é mesmo não pirógeno, é pirógeno. Muito bem. Pirógeno exógeno. O pirógeno exógeno é liberado pelo agente agressor. Então, vamos dizer que esta aqui vem do agente agressor. Não é? Aqui podemos aqui pôr o agente agressor. Então, tendo aqui o agente agressor, ele está ali na corrente sanguínea, nós sabemos que ele vai parasitar as hemácias. Neste processo de parasitar as hemácias, nós sabemos que ali ocorre também no seu interior a digestão. Não é? A digestão o agente agressor vai fazendo digestão e, resultado dessa digestão, haverão restos de digestão, não é? Restos metabólicos, não é? A nível do interior das hemácias. Quando essas hemácias rebentam, deitam esses restos metabólicos a nível da corrente sanguínea. Quando deitam estes restos metabólicos, como por exemplo, aí os restos metabólicos eles vão misturar-se, formando aquilo que se chama hemozoína ou pigmento malárico. Não é? Então, o pigmento malárico ou hemozoína já está a nível da corrente sanguínea, vai servir de pirógeno exógeno do agente agressor. Este agente agressor, lançando a hemozoína ou pigmento malárico, que pode ser um sinalizante
para as células imunocompetentes como vai agir como se fosse um pirógeno exógeno, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Há liberação ali do pirógeno exógeno por parte do agente agressor, neste caso por parte do plasmódio. Em seguida, o que vai acontecer, na verdade, em seguida, é que nós teremos aqui aquilo que se chama a resposta do sistema imune. O sistema imune não vai ficar alheio. Ele vai responder. Então, teremos aqui resposta do sistema imune. Então, temos aí a resposta do sistema imune. Como é que este sistema imune vai responder? O sistema imune, na verdade, responde da seguinte maneira. Este sistema imune vai responder liberando o pirógeno endógeno, na tentativa de combater este agente agressor. Não é? Então, vai liberar o pirógeno endógeno. Então, teremos aqui pirógeno endógeno. Okay? Sim, estamos aqui a falar do pirógeno endógeno. Então, vai liberar o pirógeno endógeno. Este pirógeno endógeno é nada mais, nada menos que aquilo que nós chamamos de... É aquilo mesmo que nós chamamos de citocina. Então, é a citocina que será liberta pelo pirógeno, aliás, pelo sistema imune, principalmente pelas células imunocompetentes, neste caso macrófagos, monócitos, por aí em diante. Então, isto aqui é igual ao que? Citocina. Então, já temos ali a citocina. E nós vimos que as citocinas são as responsáveis pela febre. E nós queremos chegar aí. Como é que vão produzir a febre? Não é? Havendo a liberação de citocina por parte dos tropas ou das tropas do sistema imune, o que é que vai acontecer? O pirógeno endógeno, que é a citocina, vai, de certa maneira, ativar ali, vai ser liberada e ela vai até a nível da rede capilar do hipotálamo. Né? Pode vir aqui chegar até a rede capilar do hipotálamo. Então, podemos aqui ver que esta vai até mesmo a rede capilar do hipotálamo. Chegados na rede capilar do hipotálamo, o que vai acontecer? Então, vai escrever aqui rede capilar do hipotálamo. Então, já está na rede capilar do hipotálamo as citocinas. As citocinas na rede capilar do hipotálamo, esta rede capilar do hipotálamo será excitada a fazer uma coisa, a liberar prostaglandinas. Hein? Então, haverá aqui excitação para que haja a liberação de prostaglandinas. Então, uma vez liberadas as prostaglandinas, o que é que vai acontecer? As prostaglandinas, por sua vez, vão fazer uma coisa. O que é que vão fazer? As prostaglandinas vão excitar as células hipotalâmicas. Então, as prostaglandinas serão responsáveis por excitar as células hipotalâmicas. Então, vão a nível das células hipotalâmicas excitam-nas, e havendo esta excitação a nível das células hipotalâmicas, o que é que vai acontecer? Na verdade, o que acontece é que as células hipotalâmicas, elas serão responsáveis por ativar o AMP cíclico, não é? Haverá aí ativação ou a liberação do AMP cíclico pelas células hipotalâmicas. Então, este AMP cíclico já ativado, já liberado, já ciente de que está ali para praticar a sua ação, este também não vai ficar de ânimo leve, ele não vai deixar ali de ânimo leve a sua tarefa. O AMP cíclico, por sua vez, não vai parar por aqui com este processo todo. O que é que vai fazer? Ele vai
a excitar os neurônios hipotalâmicos. Então, vai ativar os neurônios hipotalâmicos. Ativando esses neurônios hipotalâmicos, o que é que vai acontecer? Bom, citamos aqui mais uma coisa, que são os neurônios hipotalâmicos. Então, escreva. Bom, então, estamos aí a dizer que o AMP cíclico excita os neurônios hipotalâmicos. Então, a excitação dos neurônios hipotalâmicos, como consequência disso, esses neurônios hipotalâmicos vão agir a nível do centro termorregulador, não é? A nível do centro termorregulador, principalmente atiçando aquilo que é o mecanismo de termogênese. Isto quer dizer, aí haverá uma produção excessiva de calor. E esta produção excessiva do calor é que vai gerar a nossa famosa febre. Né? A nossa famosa febre. Então, estamos aqui a dizer que haverá o quê? Haveria aquilo que é a excitação do centro termorregulador e principalmente naquilo que é o mecanismo de termogênese. Então, teremos aqui termogênese. E havendo termogênese, como é a criação de calor, haverá então esta criação de calor de vez em vez, até que os valores excedam 37,5, o que nos vai dar a febre. Muitíssimo bem. É mais ou menos isto que eu gostava mesmo de explicar aqui em torno da febre, que é causada por citocinas. Bom, para além disso, para além disso, também é que salientar que as citocinas podem, de certa maneira, fazer o quê? Aquilo que é a inibição. Podem, de certa maneira, fazer a inibição ou provocar uma inibição da gliconeogênese, levando assim a hipoglicemia no nosso paciente malarígeno. Então, vão inibir a gliconeogênese e, havendo esta inibição da gliconeogênese, qual será a consequência? A consequência é que mesmo teremos aquilo que é teremos aqui como consequência principal ou consequência primordial hipoglicemia. Hipoglicemia. E a ação das citocinas no indivíduo malarígeno não para mesmo por aqui. Eu dizia mesmo na introdução deste tópico que a toxicidade resultante da liberação de citocinas é a causa de mais ou menos 60% dos sintomas observados no indivíduo malarígeno. Então, já vimos aí que é responsável por febre, é responsável por hipoglicemia observada no indivíduo malarígeno, porque vai inibir aquilo que é a gliconeogênese, e também a ação das citocinas, a toxicidade das citocinas não para mesmo por aqui. Ela vai continuar efeitos sobre a placenta também, em que vão observar-se principalmente aumento. O que é que vai acontecer? Tem efeitos nocivos sobre a placenta, havendo esses efeitos nocivos sobre a placenta, vai fazer com que se observe aquilo que é a gravidade da malária na gestação, e essa gravidade da malária na gestação vai se observar tanto para a gestante, neste caso a mãe, e assim como para o feto. Para o feto. A toxicidade da citocina também é citada como responsável por levar pacientes malarígenos ao coma. A toxicidade pode levar os pacientes malarígenos ao coma. Como que pode levar ao coma? Bom, o que acontece na verdade é que as citocinas vão aumentar a produção do ácido nítrico. Essa produção do ácido nítrico é à mercê das células leucocíticas, os leucócitos neste caso, vão produzir o ácido nítrico,
o músculo liso, a microglia e também o endotélio vascular. Esses todos vão agir produzindo o ácido nítrico por ação das citocinas. Só que aqui esta ação das citocinas é também coadjuvada pela enzima sintase. E havendo esta ajuda da enzima sintase, haverá uma produção excessiva do ácido nítrico. Havendo esta produção excessiva do ácido nítrico, ele é um potente, o ácido nítrico, na verdade, é um potente inibidor da função celular. Não é? Sendo um potente inibidor da função celular, o que é que vai acontecer? Se a sua produção for excessiva, haverá inibição de certas células vitais que pode levar de muitas células, não certas células vitais, de muitas células, haverá inibição de muitas células e esta inibição de muitas células pode fazer com que o indivíduo entre em coma. E a ação das citocinas, a toxicidade resultante das citocinas, não termina por ali, não é? Não termina por ali. Não termina por aí. Diz ainda que elas afetam de forma direta sobre o endotélio, levando à sua lesão. Podem lesionar o endotélio. Havendo esta lesão do endotélio, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Vai induzir a molécula de citoaderência a esse endotélio. Havendo citoaderência do endotélio, vai provocar a lesão. E como já temos a lesão do endotélio, haverá extravasamento do líquido para o espaço intersticial. E esse extravasamento do líquido para o espaço intersticial pode ser, na verdade, para algumas estruturas nobres, espaços intersticiais de algumas estruturas nobres, como, por exemplo, os glomérulos, né? Os alvéolos, os glomérulos, e que de certa forma vão produzir, em função do tipo da estrutura afetada, vão produzir ou o edema pulmonar, neste caso se for, por exemplo, os alvéolos, ou então a IRA, que é mesmo a insuficiência renal aguda, se o extravasamento for para o glomérulo. Muito bem. Muitíssimo bem. Então, vamos agora falar do terceiro fator fisiopatológico da malária. Refiro-me, na verdade, ao sequestro dos eritrócitos parasitados na rede capilar. O que é que pode levar ao sequestro o sequestro daquilo que é o sequestro dos eritrócitos parasitados a nível da rede capilar? O que é que pode causar? Durante o processo de esquizogonia, não é? Ali no processo de esquizogonia, não é? Durante o processo de esquizogonia sanguínea, o falciparum induz a modificações nos eritrócitos parasitados. Então, o falciparum, não é? Este sequestro dos eritrócitos parasitados na rede capilar é que salientar que ocorre apenas para o plasmódio falciparum. E este falciparum, o que é que vai fazer? Ele vai induzir, não é? Que durante o processo de esquizogonia, os eritrócitos, ou vai induzir a modificação dos eritrócitos parasitados, né? O que os leva à sua aderência à parede endotelial dos capilares. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Isso acontece, né? Isto acontece, esse processo é mesmo graças à ação de algumas proteínas, da participação de alguns coadjuvantes. Isso veremos daqui a pouco, como é que todo esse processo pode acontecer. O processo aqui eu diria que não ocorre de ânimo leve, ele é mediado por proteínas parasita que estão expressas na superfície do eritrócito. Então estamos aqui a dizer que existem proteínas do parasita, já que o parasita já está no interior do eritrócito, então essas proteínas vão se expressar a nível da parede externa do próprio eritrócito, não é? A nível expressas na superfície do eritrócito, como é o caso da proteína 1 da membrana do eritrócito,
né, do plasmódio, essa proteína 1 da membrana do eritrócito do plasmódio, ou simplesmente abreviada como PFEMP1, que leva à formação de protuberâncias ou nobres. Então, essa proteína vai levar à formação de protuberâncias ou nobres. Mas era bom que nós chamássemos o texto para explicarmos melhor. Não era bom? Era. Eu acho. Não é? Eu acho que seria muito bom que chamássemos aqui o texto para explicarmos o que acontece de verdade. Bom, íamos nós dizendo que durante o processo de esquizofonia, mas ainda não chamei o texto, mas mesmo assim eu posso ir falando, não é? Bom, aqui está o texto. Então, dizia eu que durante o processo de esquizofonia, não é? Durante o processo de esquizofonia, no interior do eritrócito, vamos supor, vamos aqui dizer que temos aqui o eritrócito. Este seja o nosso eritrócito, só que este eritrócito está parasitado. Uma vez que este eritrócito está parasitado, no seu interior ele vai conter, né, várias formas do nosso plasmódio, que vão se alternando a sua formação, né, devido a um processo chamado esquizofonia. Então, durante esse processo aí, podem fazer com que estes nossos parasitas vão levar à modificação da estrutura do próprio eritrócito. Vamos supor que essa é a estrutura do próprio eritrócito. Este círculo é a estrutura do próprio eritrócito. Então pode levar a modificações da própria estrutura do eritrócito. Isso à mercê do que? À mercê de certas proteínas que este parasita tem, e essas proteínas vão fazer o seu efeito a nível da superfície do eritrócito, como por exemplo a proteína 1 da membrana do eritrócito do Plasmodium falciparum, ou simplesmente abreviada como PFEMP1. Né? Então, o que é que vai acontecer? Essas proteínas fazem com que estes eritrócitos, né, do hospedeiro expressem diferentes moléculas, né, que vão contribuir para a adesão dessas células à rede capilar. E essas modificações vão se observar principalmente na formação de protuberâncias. Vamos aqui ver como é que podemos fazer as protuberâncias. Podemos conseguir, não é? A nível desta camada externa haverá protuberâncias. Não é? Haverá a formação de protuberâncias. Temos aqui alguma protuberância, outra protuberância, mais uma, por aí em diante. Então, temos aqui formação de protuberâncias. Esta formação de protuberância, vamos supor que este é um capilar, né? A rede capilar. Vamos supor que nós estamos ali, a hemácia está a circular dentro de uma rede capilar. Bom, vamos fazer isto. Esta é uma rede capilar, não é? A hemácia, com aquele formato circular, estava a circular muito bem. Com uma forma circular, ela conseguia atravessar a rede capilar muito bem. Mas com aquelas protuberâncias, o que é que vai acontecer? Ela vai aderir-se à parede capilar. Havendo esta adesão, então ela sofre um sequestro. O eritrócito fica sequestrado, fica ali preso, não é? Fica ali preso a nível da rede capilar. E o que é que vai acontecer? Não é? Nós dizíamos que o processo de adesão celular, como é o caso de este processo, não é? Este processo é também mediado por proteínas do hospedeiro que expressam diferentes moléculas, de certa forma contribuindo para o processo de adesão celular, como é o caso de antígeno de diferenciação leucocitário. Então estamos aqui a dizer que para além daquela proteína que os parasitas vão expressar para que se formem os nobres ou nós, ou então protuberâncias a nível da superfície do eritrócito, que vai permitir que este eritrócito esteja aqui sequestrado a nível do rede capilar. Então há outros fatores que podem também favorecer esse processo, como é o caso de certas proteínas do próprio hospedeiro
da própria célula hospedeira, né? Como é o caso, por exemplo, do antígeno de diferenciação leucocitário, o CD36. Estamos aqui a falar do CD36, antígeno de diferenciação leucocitário, CD36. Esse é um dos casos, o CD36. Muito bem. Que também, de certa forma, vai contribuir para esse processo. Para além do CD36, temos também outra coisa que podemos aqui citar, a molécula de adesão intracelular, que é conhecida como ICAM1, né? ICAM1, molécula de adesão intracelular, molécula de adesão intracelular. Então, temos aqui também participação da molécula de adesão intracelular. Podemos aqui fazer ICAM1. Okay? Descaso, molécula de adesão intracelular. Muitíssimo bem. Então, estávamos aqui a dizer que também esta molécula de adesão intracelular vai contribuir, de certa forma, para esse sequestro dos eritrócitos a nível da rede capilar. Para além disso, também a contribuição de condroitina sulfato A. Condroitina sulfato A, que simplesmente é conhecida como CSA. Então, a condroitina sulfato A também é um dos fatores que pode levar à contribuição do sequestro dos eritrócitos parasitados. Muito bem, CSA, ou simplesmente condroitina sulfato A. Esses também são fatores contribuintes, ou é um dos fatores contribuintes para o sequestro dos eritrócitos a nível da rede capilar. Mas há que salientar aqui o seguinte, né? Então não vamos aqui tirar o nosso texto. Agora, o que temos de salientar é que a CD36, ou começamos mesmo com o ICAM1, que é, na verdade, nada mais, nada menos que a molécula de adesão intracelular. Esta molécula de adesão intracelular, né, é principalmente ligante no cérebro. Então ela vai fazer a ligação do eritrócito ali parasitado com a rede capilar a nível do cérebro. Age no cérebro, e se age no cérebro vai levar aquelas manifestações típicas de malária cerebral. Não é? Muito bem. E temos também a CD36. A CD36, ela é responsável ou vai agir a nível do quê? CD36 age ou é principal ligante da microcirculação restante dos outros órgãos. Então, ela vai agir na microcirculação de outros órgãos. Da microcirculação de outros órgãos. A CSA, condroitina sulfato A, a condroitina sulfato A, o que vai fazer a condroitina sulfato A, vai, na verdade, é ligante a nível da placenta. Então, esta aqui é ligante da placenta. Será responsável pelas manifestações graves de uma gestante. Então, esta age a nível da placenta. E agindo a nível da placenta, vai provocar manifestações graves a nível do indivíduo, a nível da gestante. Muito bem. Ok. A citoaderência é mais observada nas vênulas dos órgãos vitais, como o cérebro, o coração, o fígado, rins, intestinos, que quando esses capilares são obstruídos, os danos são responsáveis das complicações da malária cerebral, por exemplo,
caso seja acometido o cérebro, como nós vínhamos aqui dizendo, que se há participação do ICAM1, haverá mesmo acidoaderência a nível da rede capilar do cérebro, levando mesmo a manifestações da malária cerebral. Para além disso, também podemos ter aqui a insuficiência renal, né? Podemos aqui citar a CD36, que é responsável por ligação na microcirculação de outros órgãos, como o rim, por exemplo, e também pode, para além da insuficiência renal aguda, pode ocorrer a hepatite, também que é responsável pela CD36, que é microcirculação de outros órgãos, e para além da hepatite, que também podemos observar a nível do fígado, aquelas manifestações graves observadas na gestação, que é responsável pela CSA. Muito bem. Mas por que o parasita induz o sequestro dos eritrócitos? Esta seria a resposta que estaríamos aqui a procurar. Por que esse parasita, o nosso plasmódio, induz que as células que ele parasitou, não é, sejam sequestradas? Por quê? Por que é que ele faz isso? Por que é que ele induz a isso? Bom, esta indução não é por acaso. A resposta a esta questão é simples. Pois, o sequestro dos eritrócitos parasitados representa um mecanismo de escape do parasita. Então, uma vez que este eritrócito, como nós vimos aqui, está ali sequestrado, o parasita está ali no seu interior. Então, não permite que este eritrócito vá até ao baço. Não é? Lá seriam destruídos esses parasitas. Então, para que estes não sejam destruídos a nível do baço, eles fazem todo este mecanismo para que o eritrócito seja sequestrado, ele esteja ali preso a nível da rede capilar e estes se aliviem da destruição a nível do baço. É a razão que estes provocam o sequestro. Vamos agora falar do último ponto da fisiopatologia. Refiro-me neste caso da lesão capilar por deposição de imunocomplexos. Bom, podemos tirar já vimos isto tudo também, falamos muito bem. Falamos ali que o sequestro dos eritrócitos parasitados representa um mecanismo de escape do parasita, evitando a sua destruição no baço. Muito bem. Lesão capilar por deposição de imunocomplexos. Como é que isso vai ocorrer? Em infecções graves, por malária, principalmente aquela causada por Plasmodium malariae, ocorre uma glomerulonefrite transitória. Vai ocorrer ali uma glomerulonefrite transitória devido ao quê? A essa deposição de imunocomplexos a nível dos glomérulos e que pode, de certa forma, alterar a permeabilidade dos glomérulos renais. Havendo esta alteração na permeabilidade dos glomérulos renais, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, na verdade, a consequência primária dessa alteração será a perda maciça de proteínas. Não é? Há uma alteração, as proteínas estão a passar, né, sem nenhum controle, porque a permeabilidade foi perdida. Então, havendo esta perda maciça de proteínas, com a perda maciça de proteínas, o que é que nos vai levar? Leva-nos a uma síndrome nefrótica. Então, teremos síndrome nefrótica. Haverá um desenvolvimento de síndrome nefrótica. Não é? E havendo essa síndrome nefrótica, o que é que vai levar? O que é que nós teremos? Bom, mas há que salientar que isto somente ocorre nas infecções graves por Plasmodium malariae. Haverá uma síndrome nefrótica. Essa síndrome nefrótica muitas vezes é citada aqui como autolimitada. É uma síndrome nefrótica autolimitada. E ocorre principalmente nas infecções por Plasmodium malariae devido à lesão capilar por deposição de imunocomplexos. Se essa lesão capilar por deposição de imunocomplexos ocorrer
a nível do glomérulo, haverá então uma glomerulonefrite transitória e autolimitada. Esta glomerulonefrite pode levar à alteração da permeabilidade dos próprios glomérulos, levando assim a perdas maciças de proteínas, que pode precipitar aquilo que é uma síndrome nefrótica. Muitíssimo bem. Bom, é mais ou menos isto que nós tínhamos aqui como fisiopatologia, e em seguida veremos o quadro clínico. Mas teremos aqui um pequeno intervalo e continuaremos a segunda parte de hoje para falarmos do quadro clínico. Então, voltamos em breve.